E aí, vamos fazer mais um jardim? Olha só, essa moça mandou uma mensagem para mim. Ela mora no Rio de Janeiro. E eu perguntei se essa jardineira suspensa pega sol muito forte. Eu imaginei que pegava porque é uma área de piscina. Então ela falou, pega sol de lascar. Essa parede da piscina pega sol entre 11 e 3 da tarde, ou seja, é a hora de sol mais forte que tem, certo? Então as plantas precisam ser extremamente resistentes. Aí ela falou o seguinte, passamos por uma reforma em 2018, como tivemos muitos problemas estruturais com a casa, e em alguns pontos permanecem, o paisagismo ainda não foi possível executar. Quando ela falou problemas estruturais, eu fiquei olhando aqui, gente, essa planta, essa Dracena pleomere variegata, que está nessa jardineira elevada, não é a planta mais adequada para estar aqui em cima. Porque não é uma planta que tem uma raiz tão agressiva, mas ela não tem nem espaço para desenvolver. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa também que é super importante. Tem planta que ela é bonita vista de frente. Tem planta que é bonita vista de cima para baixo. E tem planta que é bonita assim, vista de baixo para cima. Então, é um detalhe, né? Mas é super importante a gente saber disso quando a gente estiver escolhendo as plantas para um jardim elevado como esse. Porque essa planta que é a Dracena pleomele, ela é bonita vista de cima, aliás, de cima para baixo, e é bonita vista de frente. Agora, ela não é muito bonita vista de baixo para cima. Porque a base dela, entende? Até talvez ali na altura média, tem uns troncos, à medida que, mesmo que pode para ela manter a altura, a base vai engrossando cada vez mais. E é a parte que não é tão bonita, com aqueles tocos cortados, com aquele tronco mais grosso. Então, ali eu não indico colocar dracena. Eu tiraria todos os dracenas e olha, vai demorar trabalhão, porque essa planta enraiza muito. E colocaria uma planta, o oposto dessa, que ela não tem esse crescimento para cima. Eu imagino até que essa planta foi usada por conta de janela do vizinho. Só que não foi uma escolha muito assertiva aqui, não. Então, a gente consegue sim trazer um volume ali para cima, porém, com uma planta que ela é bonita tanto vista de frente quanto vista de baixo para cima, que é o jasmim amarelo. O jasmim ele tem uma folha menorzinha, mais delicada. O tom do verde dele é um verde escuro. Vai valorizar muito mais esse revestimento que ela tem aqui, no tom de madeira, na cor ali mais palha, do que a cor da dracena. A cor da dracena, nesse revestimento e nesses dois revestimentos, ficou mais desbotada, né? Agora, a cor do jasmim, por conta da folhinha ser mais escuro, verde escuro, vai valorizar bastante, vai destacar, e é uma planta pendente, certo? Então, ele vai ficar cheio tanto para cima, tá? Quanto para frente, ele vai cair um pouquinho. Então, vai dar um efeito super bonito, meio de floresta. Coloquei a planta para vocês verem como que fica. Só esse é o jasmim amarelo. Ele também é conhecido como jasmim carolina, resistente para sol de lascar. Ele pode pegar sol o dia todo, é resistente também para vento e floresce uma parte do ano. E vocês conseguem controlar também com poda. Então, se você tem uma jardineira elevada, ela só não pode ser jardineira estreita, tá? Aquela tipo 30 por 30, não que você não pode plantar, mas você corre o risco dele desenvolver menos, entende? Então, se você tem uma jardineira maior ou um jardim elevado, uma caixa suspensa, você pode colocar o jasmim amarelo, que fica super bonito e ele dá essa leveza que a gente precisa quando o jardim ele está elevado. A gente não pode colocar plantas maiores como estava aqui antes. A gente tem que fazer o oposto, trazer plantas que dão esse efeito mais suave. E quando a gente vai escolher uma planta, a gente não pode começar simplesmente pelo nome da planta. É falar, eu gosto da dracena, quero colocar a dracena. Na verdade, não é assim, não. O ideal é a gente entender qual é o efeito que a gente precisa aqui. Então, gente, quando vocês forem escolher a planta para usar no jardim, ou em vaso, numa jardineira suspensa, não começa pelo nome da planta, ok? Comece entendendo, primeiro, as condicionantes do local. Você precisa fazer uma leitura do espaço antes de escolher a planta, certo? Então, ali a gente entende que a jardineira está elevada. Então, não é qualquer planta que você pode colocar, porque essa planta vai ser vista de baixo para cima, certo? E ela vai ser vista diferente também. Então, só de você já entender isso, fazer essa leitura, assim, 40% da sua lista de plantas você já vai ter que descartar. Vai ver ali também a incidência de sol, é um sol muito forte. Aí já vai, talvez 20% já vai embora daquela sua lista de plantas que você queria colocar. Depois você tem que entender que a planta tem que ter uma delicadeza, porque ela vai ficar suspensa. Imagina, você coloca, né, como estava antes, uma dracena gigante, ela toda robusta. É uma planta que eu uso, inclusive, como barreira visual. Então, ela tem um peso visual maior. Se a jardineira está elevada, você precisa de trazer uma planta mais suave, tem essa pegada mais leve, daí você já diminui 10% da lista. Você entendeu que antes de escolher necessariamente a planta, a gente precisa entender as condicionantes, isso facilita muito. Primeiro você vai entender o que você precisa resolver. Entende? Aí depois sim, que você faz a leitura, entende todos os condicionantes, aí você vai ver quais as plantas que encaixam no efeito que você quer. Então, na verdade, esse passo a passo de pensar na criação do jardim facilita muito, muito, muito a vida da gente. Então, se você tem vontade de aprender esse passo a passo, porque às vezes você fica perdido na escolha das plantas, eu vou deixar um link no próximo story, você clica nele para conhecer o nosso método DNA de floresta. Aqui tem tudo, tudo para você aprender a fazer consultoria de paisagismo do zero.